O café ainda estava quente quando atingiu o mármore italiano. Ricardo Almeida nem olhou para o líquido escuro se espalhando aos seus pés. Olhou direto para a mulher de uniforme azul que limpava a sala de reuniões ao lado. Neuza. Ele sabia o nome dela porque estava na identificação pendurada no pescoço, não porque algum dia tivesse perguntado, não porque algum dia tivesse se importado. Você pode limpar isso aqui? Ele apontou para o chão com o mesmo tom que usaria para pedir que jogassem lixo fora. Nem sequer abaixou o tom de voz, como se ela fosse parte da mobília. É para isso que você é paga, não é? Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Neuza parou. O pano de limpeza ainda úmido na mão. O carrinho de produtos ao lado, rangendo levemente quando ela soltou a alça. 23 horas de uma quinta-feira de abril. 22º andar da Avenida Paulista. Vidros de piso a teto mostrando São Paulo acesa lá embaixo, como um oceano de luzes amarelas e brancas. Ela tinha limpado metade daquele andar. Mais 3 horas pela frente até terminar o turno, descer para o vestiário, trocar de roupa, correr para pegar o último ônibus para a Zona Leste. O corpo cansado, os joelhos doendo daquele trabalho que ela nunca imaginou que faria. As mãos ressecadas de tanto produto químico, a coluna reclamando das horas curvadas sobre baldes e esfregões. Mas não foi o cansaço que ela sentiu naquele momento. Não foi a humilhação familiar de ser tratada como invisível. Foi algo diferente. Uma clareza. Como se todos os meses de silêncio, de abaixar a cabeça, de aceitar o desprezo tivessem cristalizado em algo duro e brilhante dentro dela. Algo que não dobrava mais. Ela se levantou devagar. Sentiu cada vértebra se endireitando, cada músculo se reposicionando. Não abaixou a cabeça. Não desviou os olhos. Olhou direto nos olhos de Ricardo. Aqueles olhos castanhos que nunca tinham realmente visto ninguém, que olhavam através das pessoas como se fossem vidro. E quando falou, sua voz saiu calma, firme, com um peso que ele não esperava, com uma dignidade que o pegou completamente desprevenido. Eu limpo o chão, Sr. Ricardo. É verdade. Limpo seu chão, seu banheiro, esvazio seu lixo, faço isso todo dia e faço bem feito. Ela deu um passo à frente e ele instintivamente recuou. Mas sabe o que eu não limpo? Seus olhos não piscaram. Eu não limpo a sujeira que o senhor carrega por dentro. Essa aí dinheiro nenhum no mundo paga ninguém para tirar. Essa o senhor vai ter que enfrentar sozinho. O silêncio que caiu naquela sala foi absoluto. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos. O ar-condicionado zumbindo baixo, os computadores de última geração desligados nas mesas, a cidade lá fora indiferente a tudo o que acontecia naquele 22º andar. Ricardo ficou paralisado. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ele daquele jeito. Não seus funcionários, não seus sócios, não as mulheres que saíam com ele interessadas em sua conta bancária. O senhor joga café no chão porque pode, porque tem poder, porque acha que isso te faz importante. Neuza colocou o pano sobre o ombro, como quem se prepara para um trabalho honesto, com a mesma calma de sempre. Mas eu já vi gente perdendo tudo da noite para o dia. Já vi homem poderoso chorando em corredor de hospital porque dinheiro não compra mais 1 minuto de vida. Já segurei a mão de gente que tinha muito mais que o senhor e descobriu tarde demais que nada daquilo importava. Ela se abaixou, pegou o pano, começou a limpar o café em movimentos precisos, profissionais, circulares. Mas suas palavras continuaram. Cada sílaba medida, cada frase uma verdade afiada. O senhor trata as pessoas como lixo, porque nunca precisou de ninguém de verdade, porque nunca perdeu nada que importasse, nunca teve que escolher entre orgulho e sobrevivência. Nunca acordou sem saber como ia pagar a conta de luz. Ela torceu o pano, o líquido marrom caindo no balde com um som suave. Um dia o senhor vai acordar numa casa vazia, com tudo que dinheiro compra e nada do que coração precisa. Vai procurar alguém que te olhe de verdade, não pela conta bancária. E aí vai entender que passou a vida inteira desperdiçando a única coisa que nunca volta: tempo. Neuza pausou, olhou para ele de novo e havia algo nos olhos dela. Não raiva, não ódio, pena. Uma pena profunda e dolorosa. Tempo de ser gente. Tempo de ver que a mulher que limpa seu chão também tem história, também tem sonho, também sangra quando corta. Também já amou, também já perdeu, também acorda de madrugada pensando se vale a pena continuar.
Ela torceu o pano na própria mão, pegou o balde, levantou-se com a mesma dignidade de antes. Eu vou limpar esse café, não porque o senhor mandou, mas porque eu me respeito demais para deixar trabalho mal feito, porque eu sei quem eu sou, mesmo quando o mundo tenta me dizer que não sou nada. Ela pausou na porta, virou-se uma última vez. O que eu não sei, senhor Ricardo, é se um dia o senhor vai se respeitar o suficiente para limpar a bagunça que fez da própria vida, porque essa bagunça, essa sujeira de alma que o senhor carrega, nenhuma faxineira no mundo pode limpar. Só o senhor. Ela terminou de limpar o café, passou o pano mais uma vez, certificando-se de que o mármore ficou impecável. Colocou tudo no carrinho com movimentos precisos, organizados, e saiu daquela sala deixando Ricardo Almeida, CEO de startup de tecnologia, avaliada em 50 milhões de reais, homem que tinha tudo que dinheiro podia comprar, absolutamente imóvel, em silêncio, sozinho, com o coração batendo de um jeito que ele não sentia há anos, não de raiva, não de indignação, mas de algo que ele não conseguia nomear. Medo, medo profundo e visceral de que ela estivesse certa, medo de que ele tivesse desperdiçado anos perseguindo coisas que não importavam, medo de olhar no espelho e não reconhecer quem estava do outro lado. Neuza empurrou o carrinho pelo corredor vazio. Os tênis brancos, aqueles que ela tinha comprado em promoção no Brás 3 meses atrás, fazendo aquele som abafado no carpete cinza, as luzes automáticas acendendo conforme ela passava pelos sensores de movimento. Ela não olhou para trás. Não porque tivesse medo, mas porque já tinha dito tudo o que precisava dizer, porque tinha guardado aquelas palavras por meses, engolindo o desrespeito, aceitando o invisível, e finalmente tinha deixado a verdade sair. E porque conhecia homens como Ricardo Almeida, homens criados na certeza de que dinheiro compra tudo, homens que confundem poder com valor, que acreditam que cargo define caráter, homens que nunca olharam de verdade para alguém que não pudesse lhes oferecer algo em troca, um contrato, uma vantagem, um degrau a mais na escada do sucesso. Ela entrou no elevador de serviço, aquele que tinha uma rachadura no espelho e cheirava vagamente a produto de limpeza e suor. Apertou o botão do 18º andar. Ainda tinha 4 andares para limpar essa noite. Enquanto descia, sentindo o elevador rangendo levemente, fechou os olhos por um instante, deixou o cansaço vir, deixou o peso daquela cena se assentar nos ombros, já sobrecarregados. Pensou no marido, em Felipe, naquele jeito que ele tinha de olhar para ela, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Neuza, você é a mulher mais sábia que eu conheço, ele dizia, segurando o rosto dela entre as mãos. Você vê as pessoas. De verdade. 3 anos atrás, Neuza jamais imaginaria estar ali. 3 anos atrás, ela era professora universitária. Dava aulas de literatura brasileira para alunos que a admiravam, que disputavam vaga em suas disciplinas. Publicava artigos sobre Clarice Lispector e Machado de Assis, participava de congressos, tinha nome respeitado nos círculos acadêmicos. Apresentava trabalhos, orientava teses, debatia teoria literária em salas cheias de gente que valorizava conhecimento. Tinha um marido que a amava de um jeito que ela achava que só existia em livros. Aquele amor tranquilo e profundo que não precisa de grandes gestos porque está presente em cada pequeno ato. Tinha um apartamento confortável na Vila Madalena, uma vida que fazia sentido, planos para o futuro. Iam viajar para Portugal, conhecer a casa de Fernando Pessoa. Iam ter filhos, talvez 2. Iam envelhecer juntos lendo poesia na varanda. 3 anos atrás, tudo desmoronou em uma única noite. O acidente na Marginal Pinheiros, a chuva torrencial, o caminhão que perdeu o freio. Felipe indo buscar ela na universidade porque estava tarde, e ele não gostava que ela voltasse sozinha de metrô. O impacto, o hospital, as máquinas apitando, os médicos fazendo tudo o que podiam, mas não sendo suficiente. As dívidas que vieram depois, tratamentos experimentais que ela autorizou porque amor faz a gente acreditar em milagres. O apartamento vendido, o carro vendido, os livros raros vendidos, tudo vendido. E mesmo assim não foi suficiente. Ela perdeu Felipe numa terça-feira de manhã, às 6h43. Lembrava do relógio na parede do hospital. Lembrava do som que o monitor fez quando virou uma linha reta. Lembrava de como o mundo ficou em silêncio depois disso. O elevador parou. As portas se abriram para mais um andar vazio esperando por suas mãos.
Neuza abriu os olhos, respirou fundo, empurrou o carrinho para fora. Sobreviver. Era isso que ela fazia. Todo dia. De novo. Neuza acordou às 6 da tarde. O apartamento pequeno na Vila Matilde estava quente. Aquele calor úmido de final de abril em São Paulo, quando o outono ainda não decidiu se vai ser outono de verdade ou se vai continuar parecendo verão. O ventilador de teto girava fazendo mais barulho que vento. As pás meio tortas de tanto tempo de uso. Ela se levantou do sofá-cama onde dormia desde que precisou alugar o quarto para complementar a renda. O colchão era fino. As molas reclamavam quando ela se movia, mas era seu. Era dela. A inquilina, uma estudante de enfermagem chamada Jéssica, já tinha saído para o plantão noturno no Hospital das Clínicas. Boa moça, quieta, que pagava o aluguel sempre em dia e deixava bilhetes no quadro da cozinha. Deixei marmita para a senhora no congelador. Estrogonofe. Beijos. Neuza sorria quando via aqueles bilhetes. Tinha criado uma filha sozinha, aquela menina. Trabalhava, estudava, cuidava da avó doente em São Miguel Paulista. Sabia o que era batalha. A sala era simples, mas organizada com aquele carinho que Neuza colocava em tudo que fazia. Uma estante de madeira que ela tinha pintado de branco quando se mudou, cheia de livros que ela se recusou a vender, mesmo quando o dinheiro estava curto demais. Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, Conceição Evaristo. Eram seus companheiros silenciosos, testemunhas de quem ela tinha sido, prova de que aquela vida na universidade tinha existido, que não era sonho. Na parede, emoldurada com uma moldura simples que ela tinha comprado na 25 de março, uma foto que ela tirava e recolocava toda semana, tentando decidir se doía mais olhar ou esquecer. Ela e Felipe, no dia da formatura dela. USP, 2008. Os dois sorrindo debaixo daquelas árvores antigas do campus, ela de beca e capelo, ele de terno que a mãe dele tinha emprestado para o filho. O futuro inteiro pela frente. Tanta esperança. Ela caminhou até a cozinha pequena. Abriu a geladeira, meia dúzia de ovos, um pacote de presunto, aquela margarina barata, 2 tomates. Fechou. Fez café no coador de pano. Nunca conseguiu se acostumar com aquelas máquinas. O café tinha que ser feito devagar, com paciência, do jeito que a avó dela ensinava lá em Minas quando Neuza era criança. Café não tem pressa, menina. Deixa-lhe água fazer o trabalho dela. Enquanto a água escura pingava, formando aquele cheiro forte e bom que enchia a cozinha, ela olhou pela janela para o movimento da rua. Crianças voltando da escola de uniforme azul e branco, mochilas nas costas, rindo alto demais. Trabalhadores chegando do primeiro turno, rostos cansados, mas ainda conversando, ainda vivos. A padaria na esquina com aquela fila de sempre pro pão francês quentinho. A vida acontecendo naquele ritmo frenético e indiferente de São Paulo, a cidade que nunca para, que nunca dorme, que engole gente e cospe sobreviventes. O café estava forte, do jeito que ela gostava. Ela tomou em pé mesmo, olhando o relógio analógico na parede, aquele que tinha herdado da mãe. 19 horas. Em 1 hora precisava estar no metrô. A jornada até a Paulista levava 50 minutos nos dias bons. 3 conduções, 2 baldeações, multidão empurrando, calor, cansaço. Nos dias ruins, 1h20 quando tinha problema na linha ou manifestação bloqueando a avenida. Chegaria às 21 na entrada de serviço do prédio, desceria para o vestiário minúsculo do subsolo, que cheirava a mofo e desinfetante, trocaria de roupa naquele armário de ferro que rangia, pegaria o carrinho de limpeza que tinha uma roda meio torta, começaria pelo 25º andar e desceria até o térreo limpando cada andar. 6 horas de trabalho, 23 andares, salas de reunião, banheiros executivos, copas, corredores. Voltaria para casa às 6 da manhã com as pernas doendo e as costas reclamando. Dormiria até meio-dia, acordaria para fazer bicos de revisão de textos pela internet. Era o que restava de sua formação em letras. Ganhava uma miséria, mas era trabalho honesto. Ela tomou banho. A água estava morna. Chuveiro velho, resistência fraca que ela tinha trocado 2 vezes esse ano. Não ligou. Tinha aprendido que conforto é luxo, e luxo era coisa do passado. Não era autopiedade, era aceitação. Era escolher viver com o que tinha, em vez de morrer sonhando com o que não tinha mais. Vestiu a calça jeans que tinha comprado no brechó.
A blusa de manga comprida azul marinho, que escondia os braços cansados e as manchas de produto de limpeza que não saíam mais. Separou o uniforme azul da empresa terceirizada na mochila. Vestia só lá. Preferia não andar na rua com aquela identificação de quem ela tinha se tornado. Ainda tinha orgulho, ainda tinha dignidade. Fazia o trabalho bem feito, mas não precisava usar aquilo como identidade fora dali. Antes de sair, como fazia todo dia, parou na frente da estante. Pegou um livro quase por instinto, sem nem olhar direito. Abriu numa página aleatória. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Leu em voz alta, bem baixinho. Ela se vestia de si mesma. Sorriu, aquele sorriso pequeno e triste de quem entende. Fechou o livro com carinho, como quem fecha a porta de casa de alguém querido. Clarice sempre soube. Neuza trancou a porta com as 3 trancas. Bairro era tranquilo, mas São Paulo é São Paulo. Desceu as escadas. O prédio velho rangia a cada degrau, cheiro de comida subindo dos apartamentos. Feijão cozinhando, alho refogando, arroz no fogo. Televisões ligadas em volumes diferentes, criando aquela cacofonia característica de prédio popular. Vidas acontecendo em seus ritmos particulares. Cada apartamento uma história, cada janela um mundo. Ela saiu para a rua. O céu já estava escurecendo, aquele roxo alaranjado do fim de tarde em São Paulo que os poetas adoram e os trabalhadores mal notam porque estão ocupados demais sobrevivendo. O calor da noite que começava grudava na pele. Mais uma jornada, mais uma noite de ser invisível. Mas invisível não significava inexistente, e Neuza sabia disso melhor que ninguém. O ônibus para o metrô estava lotado. Neuza segurou a barra de ferro com força, sentindo o metal quente na palma da mão, corpo balançando conforme o motorista acelerava e freava no trânsito pesado da Radial Leste. O ônibus cheirava a suor, perfume barato, e aquele cheiro indefinível de gente cansada voltando para casa ou indo para o trabalho. Ao redor, rostos cansados olhando para o celular, para o nada, para a janela, pessoas voltando do trabalho, pessoas indo para o trabalho, a cidade que nunca parava de moer gente. Ela conhecia aqueles rostos, não os indivíduos, mas a expressão, cansaço digno, gente que acordava todo dia e fazia o que tinha que ser feito. O rapaz de camisa social amarrotada que provavelmente trabalhava em banco ou telemarketing. A senhora com sacola de feira nos pés que tinha rosto de quem cozinhava para fora. O motoboy ainda de capacete, segurando a mochila térmica como se fosse parte do corpo. Todos sobrevivendo. Todos lutando. No metrô, ela conseguiu sentar depois de 2 estações. Tirou da bolsa um livro pequeno, capa gasta de tanto ser lido. Poesia de Adélia Prado. Lia sempre nesses trajetos. Era seu modo de lembrar que sua mente não morreu quando sua vida mudou, que ela ainda era ela, que Neuza, a professora, ainda existia dentro de Neuza, a faxineira. As palavras na página eram comida para algo dentro dela que se recusava a definhar, que insistia em continuar vivo. Não quero faca nem queijo, quero é fome. Ela leu o verso 3 vezes, deixou as palavras entrarem, sorriu de novo. Aquele mesmo sorriso pequeno e triste. Adélia sabia. Todas as grandes poetas sabiam que viver não é sobre ter, é sobre querer. É sobre manter acesa aquela chama que faz a gente acordar de manhã. Na estação Sé, baldeação. Multidão empurrando, todo mundo com pressa. Aquele calor sufocante do subsolo paulistano. Cheiro de gente misturado com cheiro de fritura dos ambulantes. Músicos tocando nas plataformas, um violeiro na linha azul cantando Gonzaguinha com voz rouca e bonita. É, meu filho, a vida não é só isso, não. Neuza parou. Colocou 2 moedas no chapéu dele. O homem acenou agradecido sem parar de tocar. É uma luta constante, que a gente não pode parar. Ela seguiu para a linha verde, cantarolando baixinho. Felipe adorava Gonzaguinha. Tocava no violão dele, desafinado, mas feliz. Ela sentia uma pontada no peito sempre que ouvia, mas continuava ouvindo, porque dor também é lembrança, e lembrança é prova de que o amor existiu. 21 horas em ponto. Chegou à estação Brigadeiro. Subiu as escadas. Nunca usava a escada rolante. Economizava energia, economizava cada centavo que podia. Cada real importava. A Avenida Paulista a recebeu com seu movimento característico de quinta à noite. Prédios iluminados parecendo árvores de Natal, carros em fila tripla.
Pessoas saindo de academias caras com bolsas de grife, restaurantes gourmet com filas na porta, bares lotados de gente jovem rindo alto demais, bebendo cerveja de R$ 15, falando de viagens para a Europa como quem fala do tempo. 2 mundos. Neuza caminhava por um, invisível para o outro. Caminhou 2 quadras até o edifício. Vidro e aço. 30 andares de empresas de tecnologia, marketing, consultorias, startups que queimavam milhões em festas e escritórios descolados. Entrou pela entrada lateral. Funcionários da limpeza não usavam a porta da frente. Essa era para gente importante. Desceu para o subsolo pelas escadas de serviço. O vestiário cheirava a produto de limpeza, misturado com suor velho e mofo, paredes pintadas de verde água descascando, armários de ferro que pareciam vir de outra época. Trocou de roupa, tirou a roupa de rua, guardou tudo no armário. Vestiu o uniforme azul com o logo da empresa terceirizada. Prendeu o cabelo num coque apertado. Olhou para o espelho manchado, rachadado num canto. Colocou o crachá com mãos que não tremiam mais. Neuza Aparecida Santos, Serviços Gerais. Ela olhou para si mesma naquele espelho que já viu tanta gente, tanta história. 38 anos, pele morena, olhos castanhos cansados, mas ainda brilhando, formada pela USP, mestre em literatura brasileira, viúva, endividada, faxineira, e ainda assim, ela, ainda Neuza, ainda inteira, ainda dona de si mesma. Pegou o carrinho. A roda esquerda rangia. Subiu para o 25º andar. Começou a trabalhar. Ricardo Almeida não conseguia parar de pensar naquelas palavras. 2 semanas se passaram desde a noite do café no chão. 14 dias. 336 horas. E ele tinha passado cada uma delas ouvindo a voz de Neuza ecoando na cabeça. A sujeira que o senhor carrega por dentro. Um dia vai acordar numa casa vazia. Desperdiçou a vida inteira. 2 semanas desde que uma mulher de uniforme azul, uma faxineira que ele nunca tinha olhado de verdade, expôs sua vida inteira em 3 minutos de verdade crua e devastadora. Ele tentou esquecer. Passou os primeiros dias tentando racionalizar. Ela era funcionária. Estava fora de linha. Ele podia tê-la demitido com um telefonema. Tentou se convencer de que ela não sabia nada sobre ele, que era a arrogância dela julgar assim. Mas não funcionou. Porque ela sabia. E isso o assombrava de um jeito que ele não conseguia controlar. Ricardo estava sentado sozinho em seu escritório, às 2 da manhã de uma quinta-feira. Escritório todo em vidro, transparência forçada que não revelava nada de verdade. Vista panorâmica para a Paulista. Mobília importada da Itália. Quadros de arte moderna que ele comprou porque o decorador disse que valorizariam, mas que ele nunca parou para olhar direito, para sentir alguma coisa. Mesa de madeira nobre, cadeira ergonômica que custou R$ 8.000, computador de última geração. Tudo perfeito, tudo vazio. Ele trabalhava até tarde sempre, todos os dias. Dizia para si mesmo que era dedicação, que era ambição, que era o preço do sucesso. Mas no fundo, naquela parte que ele evitava olhar, sabia a verdade. Ele trabalhava até tarde porque não suportava voltar para casa, porque casa vazia é espelho. E espelho mostra o que a gente não quer ver. A cobertura em Pinheiros era espetacular. 300 metros quadrados, pé direito duplo, terraço com jardim vertical que uma empresa vinha manter toda semana. Automação completa. Luzes acendiam sozinhas. Temperatura perfeita. Música ambiente. Vazia. Sempre vazia. Eco de passos em piso de mármore. Silêncio que doía. Ele morava sozinho havia 6 anos, desde que a última namorada, Bruna, foi embora. Ela ficou 3 meses. Tentou, mas no fim não aguentou. Ricardo, você tem tudo, mas não é nada. Ela disse isso olhando para ele com aquela mistura de pena e alívio de quem está se libertando. Você não deixa ninguém entrar de verdade. Não ama nada além do trabalho. E eu não vou desperdiçar minha vida tentando te ensinar a ser humano. Ele não entendeu na época. Ficou bravo. Disse que ela era interesseira, que queria luxo, mas não aguentava a pressão de estar com alguém de sucesso. Mentiu para si mesmo durante meses. Agora, começava a entender. Agora, com as palavras de Neuza ecoando, ele começava a ver. Seu celular vibrou na mesa. Mensagem do sócio. Reunião R$ 9 amanhã. Investidor japonês quer ver números. Vem preparado. Ele nem respondeu. Investidores,
números, planilhas, crescimento, market share, valuation, burn rate, KC, LTV. Era tudo que sua vida era. Siglas, métricas, dinheiro virtual em telas iluminadas. Tudo que ele tinha construído desde que saiu da faculdade, 20 anos atrás, com um único objetivo: provar para o pai que ele podia ser mais rico, mais poderoso, mais bem-sucedido. Provar que era mais que o filho de empresário que herdou tudo, que ele conseguia sozinho. Provou. Construiu uma startup do zero. Valuation de 50 milhões. Escritório na Paulista. Equipe de 100 funcionários. Artigos na Exame e Forbes. Prêmio de melhor CEO jovem. Convites para palestrar. Fama. Dinheiro. Poder. E o pai morreu 3 anos atrás de infarto. No escritório. Sozinho. Sem nunca dizer que estava orgulhoso. Sem nunca dizer que Ricardo era suficiente. Ricardo herdou mais dinheiro ainda. Mais empresas. Mais propriedades. Mais vazio. Ele se levantou. Foi até a janela de vidro. Encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, São Paulo respirava sua vida noturna. Luzes. Carros. Pessoas. Vida. E em algum lugar daquela cidade de 12 milhões de almas, uma mulher de uniforme azul estava limpando o chão naquele exato momento. Uma mulher que tinha menos que ele em tudo. Menos dinheiro, menos poder, menos conforto, menos de tudo que o mundo valoriza. Mas que tinha algo que ele não possuía. Algo que ele tinha perdido fazia tanto tempo que nem lembrava como era. Paz consigo mesma. Ricardo voltou para a mesa. Abriu o laptop. Fez algo que nunca imaginou que faria. Digitou: Neuza Santos. Entrou no sistema interno de recursos humanos da empresa terceirizada que fazia a limpeza do prédio. Teve um momento de hesitação. Isso era invasão de privacidade. Era abuso de poder. Mas a curiosidade, ou talvez o desespero, foi mais forte. Encontrou a ficha dela. Nome completo: Neuza Aparecida Santos. Idade 38 anos. Naturalidade: Belo Horizonte, MG. Formação: bacharelado e licenciatura em letras. Universidade de São Paulo. Pós-graduação: mestrado em literatura brasileira. USP. Ele parou. Leu de novo. E de novo. USP. Mestre em literatura. Ela não era só formada. Ela era professora universitária, pesquisadora intelectual, e estava limpando o chão dele. Ricardo sentiu algo se movendo dentro do peito. Não sabia nomear. Vergonha, culpa, ou talvez pela primeira vez, uma pergunta genuína sobre outra pessoa que não tinha nada a ver com benefício próprio. O que aconteceu com ela? E mais importante, a pergunta que o assustava: por que eu me importo? Neuza estava no 12º andar quando ouviu os passos. Eram quase 3 da manhã de uma sexta-feira, horário em que os escritórios estavam sempre vazios, quando até os workaholics mais obsessivos já tinham ido embora. Ela estava limpando os vidros da sala de reuniões, movimento circular preciso, sem pressa. Havia uma meditação naquele gesto repetitivo. Esquerda, direita, círculos suaves. Limpar era honesto. O vidro sujo ficava limpo. Esforço gerava resultado visível, imediato. Simples assim. Não tinha complexidade. Não tinha mentira. Os passos pararam na porta. Ela sentiu antes de ver. Aquela presença. Reconheceu pelo som. Passos pesados de sapato social caro. Oi! A voz saiu hesitante, insegura, completamente diferente da arrogância de 2 semanas atrás. Ela se virou devagar. Ricardo Almeida estava ali, encostado no batente da porta como se precisasse de apoio. Gravata afrouxada, primeira vez que ela via ele assim. Cabelo bagunçado, não aquele gel impecável de sempre. Olheiras profundas, roxas, fundas, de quem não dormia direito havia dias. A camisa branca amassada. Ele parecia menor, mais humano, mais real. Neuza continuou limpando. Não ia facilitar. Boa noite, Sr. Ricardo. Ele engoliu seco. Passou a mão pelo cabelo. Eu queria pedir desculpas. A voz dele saiu incerta, tropeçando nas palavras. Pelo café, pelo jeito que te tratei naquela noite. Foi há 2 semanas. Neuza não parou de trabalhar. O vidro estava quase perfeito, mas ela continuou passando o pano. Já passou. Para mim não passou. Ele deu um passo para dentro da sala, hesitante, como quem pede permissão. Eu não consigo parar de pensar no que você disse.
Nas suas palavras, elas ficam ecoando. Ela parou então. Colocou o pano no balde. Virou-se completamente para ele. Cruzou os braços. Esperou. E o que foi que eu disse que te incomodou tanto, Sr. Ricardo? Tudo. Ricardo encostou na mesa de reuniões. Aquela mesa enorme de madeira clara, onde aconteciam decisões de milhões. Você disse que eu trato pessoas como lixo, que vou acordar sozinho numa casa vazia, que desperdicei minha vida perseguindo coisas que não importam. Ele olhou para ela, e havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade crua que ela não esperava. Você estava certa, em tudo. Silêncio. O ar-condicionado zumbindo. A cidade lá fora iluminada, indiferente ao drama daquele escritório vazio. Neuza colocou o pano no balde devagar. Virou-se completamente para ele. Estudou o rosto dele. Viu o cansaço, a confusão, a dor de quem está começando a acordar. Senhor Ricardo, eu não estava tentando te machucar naquela noite. Sua voz saiu mais suave agora. Professora ensinando o aluno perdido. Estava dizendo a verdade. E a verdade dói quando a gente passa anos, às vezes a vida inteira, fugindo dela. Quando a gente constrói muros tão altos que esquece que tem um ser humano escondido lá dentro. Ela cruzou os braços, não defensiva, mas pensativa. Mas sabe qual é a boa notícia? Você ainda está vivo, ainda está respirando, ainda dá tempo de escolher ser outra pessoa, de olhar no espelho e reconhecer quem está ali. Como? A pergunta saiu genuína, quase desesperada, como um grito abafado. Como eu mudo quem eu sou? Como eu conserto isso? Neuza respirou fundo. Olhou para o relógio na parede. 3h15 da manhã. Aquela não era conversa para ter no meio da madrugada num escritório vazio. Ela ainda tinha 2 andares para limpar, ainda tinha que pegar ônibus, ainda tinha que sobreviver ao dia seguinte. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que ela reconhecia porque já tinha visto no espelho. Dor. A dor profunda de quem está completamente perdido. Você começa reconhecendo que ter tudo não significa ser nada. Ela apontou para o vidro recém-limpo, transparente, brilhando sob as luzes fluorescentes. Olha isso. Eu limpo vidro. Não é glamouroso. Não me faz rica. Ninguém aplaude. Ninguém dá prêmio de melhor faxineira do ano. Um sorriso pequeno, triste. Mas eu faço bem feito, faço com atenção, com cuidado, e quando termino, eu olho para o meu trabalho e sei mesmo, que deixei algo melhor do que encontrei. Isso me dá valor, entende? Não é o trabalho que te define, é como você faz. Ela deu um passo em direção a ele. Você para de medir seu valor pelo que tem e começa a medir pelo que você é, pelo que você faz pelas pessoas, pelo rastro que deixa no mundo. Ricardo olhou para o chão. As mãos nos bolsos, ombros curvados. Eu construí uma empresa. Gero empregos para 100 pessoas. Movimento milhões de reais, pago imposto. Contribuo para a economia. A voz dele soou oca. E me sinto vazio, completamente vazio. Porque você fez tudo pelas razões erradas. Neuza pegou o balde, mas não saiu. Ficou ali, olhando para ele com aqueles olhos que viam além. Fez para provar algo. Para impressionar alguém, o pai talvez, que provavelmente nunca ia ficar impressionado de qualquer jeito. Não fez porque acredita no que faz. Não fez por amor, fez por medo. Como você sabe disso? Ele olhou para ela surpreso. Porque eu reconheço gente perdida. Ela caminhou até a porta. Parou ao lado dele, tão perto que podia ver os fios brancos começando nas têmporas dele. Eu já fui professora, Sr. Ricardo. Professora universitária. Dava aula na USP, literatura brasileira, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Amava o que fazia. Acordava feliz todo dia porque ia ensinar, ia aprender, ia tocar vidas. Ela pausou, respirou fundo. Aí perdi meu marido. Acidente, hospital, contas, dívidas que pareciam montanhas. Tive que largar tudo. Tive que escolher entre orgulho e sobrevivência. Sua voz não tremeu. Não havia autopiedade. Apenas fatos. E sabe o que aprendi quando perdi tudo? Que a gente não é o que faz. A gente é quem a gente escolhe ser quando tudo desmorona, quando não sobra nada além do caráter. Ela seguiu para o corredor, mas a voz dele a parou. Você ainda ama literatura? Neuza olhou para trás. Sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuinamente verdadeiro. Todos os dias. Leio no ônibus lotado. Leio no metrô. Leio antes de dormir mesmo cansada demais para manter os olhos abertos.
Leio porque as palavras me lembram que eu ainda sou eu. Que Neuza, a professora, não morreu só porque agora eu limpo o chão. Ela fez uma pausa. As palavras me salvam. Todo dia. Ela virou completamente olhando direto para ele. Você ainda ama alguma coisa, Sr. Ricardo? Alguma coisa de verdade? Não pelo dinheiro que traz, não pelo status, mas porque faz seu coração bater mais rápido. Ele não respondeu. Abriu a boca. Fechou. Procurou dentro de si mesmo e não encontrou nada. A resposta estava no silêncio. No vazio daquele silêncio. Neuza assentiu, como se tivesse confirmado algo que já sabia. É por aí que você começa. Procura o que te faz sentir vivo, porque sem isso, Sr. Ricardo, você já está morto. Só não percebeu ainda. Ela saiu. E Ricardo ficou sozinho naquela sala de reuniões, cercado de cadeiras ergonômicas de R$ 5.000 cada uma, telas touch de última geração, quadro branco onde se decidiam estratégias milionárias. Sozinho, sentindo o vazio que nenhum sucesso financeiro jamais preencheu, nenhum prêmio curou, nenhuma conquista sacou. Lá fora, São Paulo continuava viva, e dentro dele, pela primeira vez em anos, talvez décadas, algo começou a se mover. Não era confortável, doía. Era como músculo atrofiado voltando a se mexer. Uma pergunta, uma possibilidade assustadora. E se ela estivesse certa? E se ainda desse tempo? E se ele pudesse ser outra pessoa? A crise veio 3 semanas depois, numa terça-feira de manhã. Ricardo estava em reunião com a diretoria. 8 pessoas ao redor da mesa, apresentações em PowerPoint, café expresso em xícaras de porcelana, quando o advogado entrou sem bater, interrompeu no meio de uma frase. O rosto dele dizia tudo, branco, tenso, olhos arregalados. Ricardo, precisamos conversar, agora, em particular. 10 minutos depois, na sala dele, porta fechada, Ricardo ouviu as palavras que destruíram 7 anos de trabalho. Seu sócio desviou fundos. Marcos, não sabemos quanto ainda, mas estamos falando de milhões, contas fantasmas, investidores fantasmas. Ele estava usando a empresa para esquema de pirâmide paralelo. 1 hora depois, Ricardo sabia tudo. 13 milhões desviados, investidores reais processando. Imprensa já sabia. Alguém vazou. Exame, Folha, Estadão, todos com a notícia. A startup que ele construiu em 7 anos estava desmoronando em tempo real. Em horas. Ele dispensou todo mundo, trancou a porta do escritório, ficou ali parado no meio da sala por quanto tempo não sabe. 5 minutos, 10, meia hora. Então sentou no chão. Ali mesmo, no piso de madeira nobre e importada. E pela primeira vez desde que era criança, desde que o pai bateu nele por chorar quando o cachorro morreu, Ricardo Almeida chorou. Chorou pela empresa, pelo dinheiro que ia perder, pelos processos que viriam. Pela humilhação pública que já estava começando, celular explodindo com mensagens de imprensa, de investidores furiosos, de funcionários apavorados. Mas mais que tudo, chorou porque percebeu algo terrível, algo que cortou mais fundo que qualquer perda financeira. Ele não tinha ninguém para ligar. Ninguém que se importasse com ele. Ricardo, o homem que está sangrando por dentro, e não com Ricardo Almeida, o CEO, a marca, o sucesso. Não tinha amigo de verdade, não tinha família próxima, não tinha ninguém. Estava sozinho, exatamente como Neuza tinha dito que estaria. Um dia o senhor vai acordar numa casa vazia. E aqui estava ele. Casa vazia, vida vazia, sozinho. Quando parou de chorar, já era noite. O escritório estava às escuras, só a luz da cidade entrando pelos vidros. Ele se levantou com dificuldade, pernas dormentes de ficar tanto tempo no chão. Foi até o banheiro executivo, lavou o rosto com água gelada, olhou para si mesmo no espelho, olheiras profundas, barba por fazer, olhos vermelhos, inchados. Um estranho, um homem que ele não reconhecia olhava de volta. Saiu da sala. O corredor estava silencioso, iluminado só pelas luzes de emergência. E então ouviu o som familiar de um carrinho de limpeza, roda rangendo, movimento rítmico. Ele seguiu o som como quem segue farol no nevoeiro. Virou o corredor, e lá estava ela. Neuza limpando o chão com a mesma precisão de sempre, fones de ouvido nos ouvidos, alheia ao drama corporativo que ele estava vivendo, fazendo seu trabalho, sendo quem ela era, sólida, real, presente. Ela olhou para cima, viu ele,
Tirou os fones devagar e não precisou perguntar. Viu no rosto dele. Senhor Ricardo. Não foi pergunta, foi constatação. Aconteceu alguma coisa. E Ricardo Almeida, CEO de startup avaliada em 50 milhões, homem que tinha dado palestras para plateias de 1.000 pessoas, que tinha jantado com ministros e investidores bilionários, desmoronou na frente da faxineira. Perdi tudo. A voz dele saiu quebrada, estilhaçada. A empresa, o dinheiro, a reputação, tudo. Neuza colocou o pano no carrinho. Olhou para ele por um longo momento. Então, fez algo que ele nunca esqueceria. Caminhou até ele e sentou no chão. Ali mesmo, no corredor vazio do 12º andar, de uniforme azul, sentou no chão de mármore frio. Senta aqui. Ela bateu no chão ao lado dela. Ele hesitou. Olhou ao redor, como se alguém pudesse ver. Depois sentou. CEO de startup, sentado no chão com a faxineira às 11 da noite. Ficaram ali em silêncio por um tempo. 2 seres humanos sentados no chão de um corredor corporativo. O CEO arruinado e a faxineira que já tinha perdido tudo. E de alguma forma, aquilo fazia sentido. De alguma forma, era o lugar mais honesto que Ricardo tinha estado em anos. Eu sei o que você está sentindo, Neuza disse finalmente, voz suave mas firme. Quando eu perdi meu marido, perdi tudo junto. Emprego, casa, identidade, futuro. Acordei um dia e olhei no espelho e não sabia mais quem eu era. Não era mais esposa. Não era mais professora. Não era mais nada do que eu achava que era. Como você sobreviveu? A voz dele era puro desespero. Criança perdida, escolhendo sobreviver, todo dia, de novo e de novo. Ela olhou para ele e havia uma força naqueles olhos que ele invejou. Olha, eu não vou mentir para você. Vai doer. Vai doer de um jeito que você não imagina. As pessoas vão te julgar, vão te abandonar. Amigos vão sumir. Você vai olhar no espelho e não se reconhecer. Vai acordar de madrugada com o peito apertado, se perguntando se vale a pena continuar. Ela respirou fundo. Mas sabe o que acontece quando você perde tudo? Quando tira todas as camadas, todos os títulos, todo o dinheiro, todo o status? Ela virou para ele. Você descobre o que sobra. E o que sobra é você. O verdadeiro você. A pessoa que está embaixo de tudo isso. E se não sobrar nada? A voz dele saiu em sussurro, o medo real. Sempre sobra. Neuza sorriu. Um sorriso triste, mas sábio. Sempre sobra a escolha. A escolha de quem você vai ser daqui para frente. Você pode deixar isso te destruir. Pode virar aquele cara amargo que fica relembrando o que perdeu. Ou pode escolher se reconstruir. De verdade dessa vez. Não a casca. O ser humano. Ricardo olhou para as próprias mãos. Mãos que nunca trabalharam pesado. Que nunca seguraram pá. Nunca carregaram peso. Nunca ficaram calejadas. Mãos que assinaram contratos milionários. Mãos vazias. Eu não sei quem eu sou sem a empresa. Sem o cargo. Sem o dinheiro. Então essa é sua chance de descobrir. Neuza se levantou. Estendeu a mão para ele. Levanta. Vai para casa, dorme. Chora mais se precisar, choro limpa. Mas amanhã você acorda e escolhe. Escolhe se vai deixar isso te destruir ou se vai deixar isso te reconstruir. Se vai continuar sendo o homem que joga café no chão ou se vai ser o homem que limpa a própria sujeira. Ele pegou a mão dela. Sentiu a pele áspera calejada do trabalho duro. Levantou. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas estava carregado de significado. De nada. Ela pegou o carrinho, começou a empurrar. Parou. Olhou para trás. E senhor Ricardo, você não perdeu tudo. Você ainda está vivo. Ainda está respirando. Ainda está sentindo. E sentir dor é prova de que você ainda é humano. Ainda pode escolher ser melhor. Ainda dá tempo. Ela seguiu pelo corredor, empurrando o carrinho que rangia, deixando Ricardo sozinho com a verdade mais difícil que ele já tinha enfrentado. Ela estava certa. De novo. E talvez, apenas talvez, aquela crise não fosse o fim. Talvez fosse o começo. O verdadeiro começo. 3 meses se passaram. 3 meses de reconstrução. Não da empresa. Essa acabou de verdade. Processos judiciais, falência decretada, marca destruída, fim. Mas Ricardo reconstruiu algo mais importante. Ele reconstruiu a si mesmo. Assumiu responsabilidade pública. Fez coletiva de imprensa, contra o conselho de todos os advogados. Pediu desculpas aos investidores que perderam dinheiro, aos funcionários que perderam empregos,
A todos que foram afetados pelo esquema do sócio. Eu não sabia, mas eu deveria saber. Eu era o CEO. A responsabilidade é minha também. Não porque advogados mandaram, porque era certo. Porque pela primeira vez ele estava fazendo algo por caráter, não por estratégia. Vendeu o apartamento de cobertura, o carro importado, os relógios suíços, os quadros de arte, as ações, tudo que não precisava. Pagou o que pôde das dívidas, renegociou o resto, ficou com o mínimo. Alugou um apartamento pequeno na Vila Madalena. 2 quartos, sala, cozinha. Simples. E pela primeira vez em anos, quando ele entrava em casa, não sentia vazio. Sentia possibilidade. E começou de novo. Pequeno, humilde, real. Abriu uma consultoria, uma mesa, um computador, ele mesmo, sem sócios, sem investidores. Ajudando pequenos negócios a crescerem com ética. Padaria que queria virar rede, mas não sabia como. Costureira que queria vender pela internet. Oficina mecânica, querendo se profissionalizar. Trabalho honesto, ajudando gente de verdade. Ganhava uma fração do que ganhava antes. Mas quando deitava a cabeça no travesseiro de noite, dormia. Dormia de verdade. A mudança mais importante, porém, foi outra. Ele começou a ver pessoas. Aprendeu o nome de cada funcionário do pequeno prédio comercial, onde alugou uma sala modesta. Seu Joaquim, o porteiro de 67 anos que trabalhava havia 30 anos no mesmo lugar. Joana, moça da limpeza que estudava administração à noite. Carlinhos, o office boy que sonhava em ser mecânico de motos. Conversava com eles, de verdade. Perguntava como estava o dia. Lembrava o nome dos filhos deles. Quando seu Joaquim comentou que a filha precisava de cirurgia urgente, mas o plano não cobria, Ricardo pagou. Não como caridade pomposa, discretamente, como quem ajuda amigo. Mas, senhor Ricardo, eu não posso aceitar isso. Pode sim, seu Joaquim. E por favor, me chama só de Ricardo. E toda quinta-feira, às 23 horas, ele voltava ao prédio antigo. Não para trabalhar. Não trabalhava mais lá. Só para encontrar Neuza. No começo, ela estranhou. Senhor Ricardo, o senhor não trabalha mais aqui. O que faz voltando? Vim falar com você. Se você deixar. Ela olhou para ele com desconfiança. Depois aceitou. Conversavam durante as pausas dela. 15 minutos de intervalo que ela tinha direito. Ele trazia café, dessa vez em 2 xícaras de papel do carrinho da esquina. Sentavam no corredor vazio. Falavam sobre livros, sobre vida, sobre recomeços. Ela contou sobre os anos na USP, sobre dar aulas, sobre a paixão por Clarice Lispector. Ele contou sobre a pressão do pai, sobre nunca ser suficiente, sobre construir uma vida inteira tentando preencher um vazio que não tinha fundo. Ele descobriu que ela estava pagando as últimas parcelas das dívidas médicas. Mais 6 meses e estaria livre. Neuza, eu posso ajudar. Tenho algum dinheiro ainda. Não, firme, sem hesitação. Obrigada, mas não. Eu faço meu caminho. É importante para mim fazer do meu jeito. Ele respeitou. E admirou ainda mais. Numa dessas quintas, ele trouxe algo diferente. Um folder impresso, meio amassado da mochila. O que é isso? Neuza perguntou pegando. Programa social que um amigo meu está montando. Aulas gratuitas de literatura em comunidades da periferia. Biblioteca comunitária. Eles estão procurando professores voluntários. Ele olhou para ela. Pensei em você. Você ficaria perfeita. Neuza abriu o folder. Leu em silêncio. Seus olhos brilharam. Era a primeira vez que Ricardo via aquilo nela. Esperança. Esperança pura. É sério isso? Não é brincadeira? Totalmente sério. Você voltaria a ensinar, a fazer o que ama. Não paga nada no começo, é voluntário, mas depois de 6 meses, eles costumam contratar os melhores professores. Salário pequeno, mas não importa o salário. Ela segurou o folder como se fosse tesouro. Importa o que é. Ficou em silêncio. Olhou para o papel, para os próprios dedos calejados segurando aquela possibilidade. Depois olhou para ele. Por que você está fazendo isso por mim? Porque você me ensinou a coisa mais importante que alguém já me ensinou. Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno, sem cinismo. Que valor não vem do que a gente tem. Vem do que a gente faz com o que tem. Do que a gente dá para o mundo. Ele apontou para o folder. E você tem um dom. Seria egoísmo meu. Seria crime. Não te dar a chance de usar. O mundo precisa de professoras como você. Precisa de gente que ama o que faz. Precisa da sua luz.
Neuza abraçou o folder contra o peito. Sorriu. E chorou um pouco. Lágrimas silenciosas escorrendo. Obrigada. Voz embargada. Obrigada por ter me visto. Não era só pelo folder. Não era só pela oportunidade. Era por ele ter visto ela. Neuza. A pessoa. A professora. A mulher que existia além do uniforme azul. Era por ela ter sido vista. 6 meses depois, numa manhã de sábado ensolarada, Neuza dava aula de literatura 3 vezes por semana numa escola comunitária na Brasilândia. Ainda trabalhava como faxineira 4 noites por semana. Precisava do dinheiro. As dívidas ainda não tinham acabado completamente, mas agora tinha algo mais. Tinha propósito de volta. Tinha significado. Ela ensinava poesia para adolescentes que nunca tinham lido um livro inteiro. Ensinava Drummond, Adélia Prado, Carolina Maria de Jesus. Ensinava que palavras têm poder, que histórias importam, que eles, cada um deles, importavam. E eles floresciam. Meu Deus, como floresciam. Kevin, 16 anos, que chegou desconfiado, de boné para trás dizendo que poesia é coisa de viado, agora escrevia versos sobre o pai que nunca conheceu. Compartilhava na roda de leitura, com voz trêmula, mas firme. Jéssica, 14 anos, mãe solo adolescente, bebê de 6 meses, escreveu um poema sobre amar o filho, mesmo quando tudo é difícil demais. Neuza chorou lendo. Eles escreviam, criavam, sonhavam, acreditavam que podiam ser mais. Numa tarde de sábado, depois da aula, Neuza estava guardando os livros numa caixa de papelão quando ouviu uma voz familiar. Professora Neuza. Ela se virou. Ricardo estava na porta da sala. Jeans desbotado, camisa simples de algodão, mochila no ombro, tênis surrado. Completamente diferente do homem de terno que ela conheceu. Mais leve, mais real. Sorria de verdade. Senhor Ricardo! Ela largou os livros. O que faz aqui? Como descobriu o endereço? Você me deu o folder, lembra? E, por favor, só Ricardo, sem senhor. Ele entrou na sala, olhando ao redor. Vim ver você ensinar. Cheguei atrasado, mas vi os últimos 15 minutos pela janela. Não quis atrapalhar. Olhou para ela com admiração genuína. Neuza, você é incrível. A forma como você fala com eles, como você os faz acreditar em si mesmos. Isso é o que o mundo precisa. Neuza sorriu encabulada, sentindo as bochechas esquentarem. Ah, eu só faço o que amo. E eles merecem. Merecem tanto. É exatamente por isso que é incrível. Ele olhou ao redor. Sala simples, paredes rachadas precisando pintura, carteiras velhas riscadas, quadro negro com a moldura quebrada. Você não precisa de luxo para transformar vidas. Ele olhou para ela. Posso te convidar para um café? De verdade dessa vez. Como pessoas normais, como amigos. Ela hesitou. Secou as mãos no jeans. Olhou para ele. Realmente olhou. Viu algo diferente. Viu possibilidade. Aceito. Foram para uma padaria na esquina. Típica padaria de bairro paulista. Formica nas mesas, ventilador de teto, cheiro de pão quentinho, pão de queijo acabado de sair do forno, café passado na hora, sol entrando pela vitrine empoeirada. Ricardo pagou. Sentaram numa mesa de canto. Como vão as coisas? Neuza perguntou, mordendo o pão de queijo. Diferentes, completamente diferentes. Ele mexeu o café. A consultoria tá indo bem. Devagar, mas bem. Ajudo pequenos negócios agora. Gente de verdade, com sonhos de verdade. Não ganho quase nada comparado ao que ganhava, mas sou... Ele procurou a palavra. Feliz. Acho que pela primeira vez na vida eu sou feliz de verdade. Fico feliz por você. E ela estava. Genuinamente. É por sua causa. Ele olhou nos olhos dela. Direto. Honesto. Naquela noite do café, naquela noite horrível em que eu fui a pior versão de mim mesmo, você me deu a verdade que ninguém nunca teve coragem de dar. Você me mostrou o espelho e mudou minha vida. Neuza balançou a cabeça. Eu não mudei nada. Você que escolheu mudar. Mas você me mostrou que dava para escolher. Ele respirou fundo, tomou coragem. Neuza, eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Você toparia jantar comigo? De verdade. Não para discutir trabalho, não como ex-CEO e faxineira. Ele segurou o copo de café com as 2 mãos. Como Ricardo e Neuza. Como pessoas que se admiram. Pessoas que estão tentando reconstruir suas vidas. Pessoas que talvez possam fazer isso juntas. Ela ficou quieta.
Pousou o pão de queijo. Olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que ele se tornou. Viu a humildade, o respeito, a transformação genuína. Viu cicatrizes. Viu crescimento. Senhor Ricardo, Ricardo, por favor, só Ricardo, Ricardo. Ela sorriu. Eu aceito, mas você precisa entender uma coisa. Ela se inclinou para frente. Eu ainda sou faxineira, ainda pago dívidas. Ainda moro num apartamento pequeno na Vila Matilde, onde eu alugo o quarto para uma estudante. Ainda pego 3 ônibus para trabalhar. Não mudei de vida. Só ganhei um pedaço pequeno dela de volta. Eu sei, e te admiro imensamente por cada pedaço que você conquistou. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Neuza, você é a pessoa mais digna que eu já conheci, a mais forte, a mais sábia, e eu seria honrado, genuinamente honrado, de conhecer você melhor. Não porque eu quero te salvar, não porque eu sinto pena, porque eu quero aprender com você, porque você me faz querer ser melhor. Neuza olhou para a mão dele, mão que já não tinha aquele bronze artificial de spa, mão que mostrava algumas calosidades novas, de trabalho real, de recomeço. Depois colocou a sua por cima, pele áspera contra pele áspera, 2 sobreviventes. Então vamos com calma, sem pressa, como amigos primeiro. A gente constrói com cuidado. Como amigos primeiro, ele repetiu sorrindo. Com cuidado. Eles terminaram o café conversando sobre livros. Ele pediu indicações, ela emprestou 3. Conversaram sobre os alunos dela. Ele se ofereceu para dar palestras sobre empreendedorismo para eles. Conversaram sobre os projetos dele. Ela sugeriu ideias. Conversaram como iguais, como pessoas. E quando saíram daquela padaria simples na Brasilândia, com o sol da tarde batendo nos rostos, havia algo no ar. Não era urgência. Não era aquela paixão desesperada de filme. Era algo melhor. Era possibilidade. Era respeito. Era a promessa de que 2 pessoas quebradas podiam, talvez, só talvez, se reconstruir juntas. Não porque precisavam uma da outra para se completar, mas porque escolhiam estar juntas. Porque juntos eram melhores. E escolha, Neuza sabia melhor que ninguém, era tudo. Era tudo que importava. 1 ano depois, Neuza dava aula em período integral na escola comunitária. Conseguiu uma bolsa de professora que pagava o suficiente para deixar a faxina. Ainda simples, ainda humilde, apartamento ainda pequeno, ainda na Vila Matilde, mas fazendo o que amava, acordando feliz, dormindo em paz. Ricardo expandiu a consultoria com 2 sócios, gente honesta, trabalhadora, que compartilhava valores, mas manteve os princípios, ética acima de lucro, respeito, gente em primeiro lugar. Não era bilionário, não estava mais nas capas de revista, mas era feliz, era livre. Eles jantavam toda sexta, iam ao cinema no sábado, caminhavam no Ibirapuera no domingo de manhã, conversavam por horas tomando café. Não tinham pressa, construindo devagar. Numa noite quente de setembro, depois de assistir uma peça de teatro no Sesc, eles caminhavam pela Paulista. O movimento da avenida ao redor, aquela energia de São Paulo que nunca para. Passaram em frente ao prédio onde tudo começou. Aquele prédio de vidro e aço onde Ricardo jogou o café no chão. Onde Neuza disse a verdade. Ricardo parou, olhou para cima, contou os andares. 22º. É aqui, ele disse suavemente. É aqui que você me ensinou a ser gente. É aqui que você escolheu aprender. Neuza corrigiu pegando a mão dele. Ele parou completamente. Virou para ela ali mesmo, no meio da calçada, com gente passando ao redor. Segurou as 2 mãos dela. Neuza, voz séria, olhos brilhando sob as luzes da Paulista. Eu te admiro, te respeito, Pausou, engoliu seco. Eu me apaixonei por você, pela sua força, sua sabedoria, sua bondade, pela forma como você se levanta todo dia e escolhe ser luz, mesmo quando o mundo tentou te apagar. Neuza sentiu os olhos marearem. Não porque você me salvou, ele continuou, porque você me mostrou que eu podia me salvar, que eu podia escolher ser melhor. E eu escolho todo dia, mas escolho também estar com você. Ela sorriu, lágrimas começando a cair. Eu sei que ainda temos muito a construir. Sei que somos pessoas de mundos que foram diferentes, mas eu quero tentar. Quero construir algo verdadeiro com você, sem pressa, do jeito certo, do seu jeito. Neuza soltou uma mão, levou à boca dele, tocou os lábios dele com os dedos. Depois falou, Ricardo, eu também me apaixonei por você.
Não pelo homem que você era, pelo homem que você se tornou, não pelo que você tem, porque você não tem quase nada agora. Ela riu através das lágrimas. Mas pelo que você é, pelo seu coração, pela sua coragem de recomeçar. Eles se beijaram ali na Paulista, com São Paulo fervilhando ao redor. E não foi um beijo de conto de fada, não foi mágico, foi real. Foi um beijo de gente real, que sofreu, que caiu, que errou, que sangrou, que levantou. Foi um beijo de recomeço, de escolha, de duas pessoas dizendo sim, sim para a possibilidade, sim para construir, sim para tentar. 2 anos depois, Neuza coordenava o programa de literatura em 5 comunidades diferentes, mais de 200 alunos. Vários já tinham publicado textos, alguns tinham conseguido bolsas. Ela tinha virado referência em educação popular na periferia. Ricardo administrava a consultoria, que agora tinha filiais em 3 estados, sempre priorizando ética e dignidade humana acima de lucro. Ajudava pequenas empresas. Gente de verdade. Faturava bem. Vivia com menos. Era feliz. Eles moravam juntos num apartamento de tamanho médio na Vila Madalena. 2 quartos, sala, cozinha, nada luxuoso, confortável, cheio de livros, cheio de vida. Numa manhã de domingo, tomando café na pequena varanda, Ricardo lendo o jornal enquanto Neuza corrigia redações dos alunos, o sol entrando suave, cheiro de pão quentinho da padaria da esquina. Sabe o que eu penso às vezes? Ele disse de repente, pousando o jornal. Neuza olhou por cima dos óculos de leitura. Naquela noite, a noite do café, ele olhou para ela. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais jogaria aquele café no chão. Jamais te trataria daquele jeito. Neuza tirou os óculos, pousou a caneta vermelha. Sorriu. Se você não tivesse jogado aquele café no chão, a gente não estaria aqui agora. Ele piscou. Processou. Sorriu também. Verdade. Mas eu ainda me arrependo. Ainda sinto vergonha. Eu sei. Ela se levantou. Caminhou até ele. Beijou a testa dele. É por isso que eu te amo. Você virou o homem que sente vergonha do homem que foi. Isso é crescimento. Isso é sabedoria. Ricardo se levantou. Abraçou ela por trás. Apoiou o queixo no ombro dela. Ficaram assim, olhando o domingo acordar em São Paulo. Obrigado, ele sussurrou. Por ter me visto quando eu era invisível para mim mesmo. De nada. Ela segurou as mãos dele. Obrigado você por ter me visto quando o mundo inteiro me tornava invisível. Eles ficaram ali, naquela varanda ensolarada, 2 sobreviventes que se encontraram no fundo do poço e escolheram subir juntos. Não porque precisavam, porque queriam, porque juntos eram melhores. Porque a verdadeira história de amor não é sobre pessoas perfeitas que se completam. É sobre pessoas imperfeitas, quebradas, cicatrizadas que escolhem todo santo dia serem melhores. Juntas. É sobre dignidade. É sobre escolha. É sobre nunca desistir de si mesmo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários. Dignidade. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Neuza respondeu ao Ricardo no primeiro encontro, quando ele desmoronou e ela sentou no chão com ele, ou quando descobriram que podiam reconstruir a vida juntos. E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de todo o Brasil, de São Paulo a Manaus, de Porto Alegre a Fortaleza, e isso me emociona toda vez. Se você acredita que dignidade não depende de cargo e que toda pessoa tem valor independente de função, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que perder tudo não é o fim, compartilha com essa pessoa. E se você quer mais histórias que mostram que bondade e humildade transformam vidas, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, lembra, você vale pelo que você é, não pelo que você tem. Sua dignidade não está no seu cargo, está no seu caráter.